A hipocrisia foi escancarada em rede nacional. Eduardo Bolsonaro não deixou barato e desmascarou Eliane Cantanhede, da Globo, que mais parece uma blogueirinha do governo do que uma jornalista. A cara de pau chegou num nível que simplesmente não dá mais para ignorar. Confere aí esse trecho, o vídeo do Eduardo, porque a verdade precisa ser mostrada. Uma das melhores maneiras de você entender o caminhar das coisas é vendo aqui o que falam os mensageiros dessas pessoas do sistema, que, por vezes, quando é conveniente a eles, não se comunicam diretamente com vocês, né? Então, vamos ver aqui o que dizem os jornalistas especialistas da Globo News. Só que é preciso entender eles, ler isso tudo, né? Vamos ver aqui o que a Eliane Cantanhede, uma pessoa refinada, né, de altíssimo nível, tem a dizer. Esse discurso do Mauro Vieira é um discurso diplomático, ou seja, ali botando panos quentes, reduzindo a gravidade da situação. O Alexandre de Moraes continua na mesma posição lá internamente no Supremo, dá de ombros, diz que não... Dá de ombros? Dá de ombros e tá abrindo inquérito contra mim, pra tentar me impressionar. Dá de ombros e tá vendo se formar narrativa para tentar prender o Jair Bolsonaro, né, tal qual terroristas fazem quando sequestram reféns dos familiares dos exilados que denunciam as violações dele no exterior. Alexandre de Moraes não deve estar passando nem Wi-Fi, gente. Não viu, não teve tempo, ele menospreza o que... Não teve tempo, não ouviu. A Globo News só fala disso 3 dias. A internet toda só fala isso. Só um ou outro aí, né? Perfil da direita que não fala, né? A autoridade da direita que não fala. Eu não consigo entender por quê. Deve estar achando que sem Jair Bolsonaro no jogo político, eles vão ter chance de assumir o lugar do Bolsonaro. Só que eu já digo pra vocês, gente, sem Jair Bolsonaro, eu acho que nem eleição você vai conseguir ter, né? Quanto mais uma pessoa verdadeiramente de direita no poder. está acontecendo, mas o fato é o seguinte, não dá mais para brincar com isso, né? Aí tem que decidir, né, Eliane? Ou você diz que não tá nem aí para aquilo, ou que não dá mais para brincar com isso. As duas coisas não dá, é conflitante. Inclusive, assim, para as pessoas que talvez ainda possam, porventura, acreditar no que você diz, é jogar demais com a ignorância delas, né? É quase assim uma falta de respeito. O Guga, inclusive, expressou uma posição brasileira, que é o seguinte, que muita gente no governo diz, eles não estão escalando, pelo contrário, eles estão tirando o pé do acelerador. O Brasil não tem como escalar isso aqui. O Alexandre de Moraes não está jogando dentro do campo dele, onde ele passa a mão no telefone e liga para deputado, liga para senador, liga para juiz, onde ele consegue fazer a sua atividade típica de gangster, né, típica de mafioso. Ele não tem o que fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai ligar pro Trump? Ele vai ligar pro Marco Rubio? Ele vai falar, não, veja bem, olha só, eu bani o X, mas eu sou um cara legal. Eu não deixo a Truth Social e a Runway no Brasil, mas eu continuo sendo um cara muito democrático. Não, eu expedi aqui um mandado de prisão contra a Flávia Cordeiro, né, cidadã americana, de prisão contra ela porque ela tweetou algumas coisas que eu não gostei, mas eu sou um cara muito legal. Eu não tô naquela definição que o Marco Rubio escreveu sobre o statement que ele deu, né, a declaração que ele deu, falando dos motivos pelos quais ele estava iniciando essa nova política de retirada de visto, né, na verdade, para impedir pessoas que censurem de irem aos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes está pela primeira vez jogando fora de campo. É por isso que eles estão perdidos. É por isso que, por exemplo, lá na Flow da Globo News estava falando, o Eduardo Bolsonaro é insignificante. Aí no outro dia ela volta, não, o negócio não é batata não, é sério. Aí a Eliane Cantanhede fala, não, ele tá dando de ombros, né, Alexandre de Moraes não tá nem aí. Não, mas tem que ser parado lá o Eduardo Bolsonaro. Eles não conseguem se acertar, é baixa inteligência, até para você conseguir formar uma narrativa. Por quê? Porque a ameaça, primeiro começou com o Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, a batata do Alexandre de Moraes tá esquentando. E você esqueceu, Eliane, de falar também que eu também disse, muita gente vai ver o Mickey Mouse só através das lentes do Alan dos Santos. Isso aí deve ter quase um ano já. Mas eu tô feliz que você já fez uma busca nas minhas redes sociais e já viu um pouquinho do que eu tô falando do Alexandre de Moraes. Legal. @BolsonaroSP, tá, pessoal? Depois vem o Marco Rubio, que não é o Marco Rubio, não é um deputado qualquer, é o Marco Rubio. Não é um deputado qualquer, é o Marco Rubio. Secretário de Estado, dizendo que, sim, há uma grande possibilidade do Alexandre de Moraes sofrer sanções, né? Só que essas sanções seriam com base na lei Magnitsky. Calma aí, se der pra rebobinar e botar essa parte mais uma vez, só com a Eliane na tela, Magnitsky. Sensacional. Muita gente na Globo News está aprendendo a falar. Ela se saiu até melhor do que a colega dela que falou Magnitsky. Aí eu falei, Sky, será que é Sky de céu? Será que é Sky da Patrulha Canina? Muito bom, ele tá melhorando. Que como o Demetrio já explicou, uma lei mais, não tem nada a ver com liberdade de expressão, nem com regimes democráticos, foi criada para a Rússia e depois ampliada, né? E o que o Itamaraty diz? Diz o seguinte, que em vez de usar a expressão lei Magnitsky ou aplicar sanções e tal, agora os Estados Unidos não, a gente não vai dar visto, não cita o Brasil, não cita o Alexandre de Moraes. Calma aí. Eu vi o Marco Rubio dizendo que as sanções contra o Alexandre de Moraes estão sob análise e que há uma grande chance dele sofrer sanções da lei Magnitsky. Eu não vi o Marco Rubio dizer que, ao invés da lei Magnitsky, aplicaremos apenas a questão da retirada dos vistos.
Tem esse vídeo aí ou não? Não tem, né? Do Marco Rubio falando que só vai aplicar a retirada de visto, né? Então, ela tá fazendo um exercício mental, não é nem de flexibilidade, né? Isso aqui não é nem ultrapetita, é extrapetita. Ela tá indo além da realidade para tentar dizer que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, quando na verdade não está. Então, podem ter certeza, segue essa análise dentro do governo americano para sancionar não só o Moraes, mas várias outras pessoas que se envolveram em censura, em atividades de violações de direitos humanos. E se ela não sabe, né, a primeira emenda nos Estados Unidos ela é tão forte, ela fala sobre liberdade religiosa, sobre outros direitos, mas ela é tão forte naquilo que se refere à liberdade de expressão, que normalmente até os republicanos dizem, né, são os direitos que Deus nos deu. O Marco Rubio, quando ele faz a declaração, o anúncio dele, detalhando um pouquinho mais, para além do tweet, sobre essa questão, ele inclusive fala direitos que nascem com o homem. Não é um tribunal, um congresso, a ONU, não é ninguém que te dá esse direito de liberdade de expressão. Nos Estados Unidos é tão forte, isso nasce contigo. É seu, independentemente de qualquer coisa, independentemente da cor da sua pele, da sua etnia, enfim, é seu o direito de liberdade de expressão. Então, só corrigindo isso aí, tá, Eliane? Você está tentando passar uma falsa ideia da realidade para as pessoas que te seguem. E depois, quando saírem as medidas, você sabe que estão para valer, aí você perde seu crédito. Aí você toma esculacho de gente na internet e você corre porque você não consegue debater. Não é porque você não quer se descer ao nível da internet e se sujar num debate com as pessoas, com os internautas, igual você reclamou, falando que o Guga Chakra se sujeita a isso, você até admira, né, fazendo cara de nojinho. Você não debate com as pessoas porque você não consegue, porque você é desmascarada, porque você é uma pessoa que estava reclamando que o Bolsonaro chamou você de mentirosa. Quando uma pessoa mente, ela é chamada de mentirosa. Os adjetivos, eles existem para qualificar as pessoas e dar a exata dimensão da realidade. Agora você reclama disso daí, né? E o Bolsonaro, que jogaram bola com a cabeça dele? Editorial da Folha, porque eu torço pela morte do presidente Bolsonaro. Isso tem pra dizer o mínimo, né? Fora a narrativa de genocida e etc. Então, fica complicado realmente debater com você conseguir debater com uma pessoa honestamente intelectual. Mas cá para nós é grave sim. O Eduardo Bolsonaro, ele vai para os Estados Unidos, se licencia do mandato, mas ele deu um leve caráter de institucionalidade na queixa dele quando ele leva para os Estados Unidos também o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil. Que, na verdade, né, todo mundo sabe, o meu partido já havia dito que me indicaria para ser eu o presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Como eu não retornei porque os seus colegas queriam me esculachar, você continua insistindo dizendo que isso é uma democracia, isso não é, isso é um regime totalitário, esculachar comigo, tirar meu passaporte, me anular internacionalmente, para me obrigar a julgar dentro do campo do Brasil, onde eles comandam tudo, já expliquei isso anteriormente, né, a tática dos mafiosos. Então, você está dizendo que o meu colega de partido, que também é deputado do meu partido, que veio aos Estados Unidos, que eu estive com ele, levei ele ao deputado Corey Mills, ele também está praticando atividade legal, é isso? Você está querendo criar uma narrativa para justificar consequências contra o deputado Felipe Barros? Porque nós nos encontramos com um deputado que perguntou ao Marco Rubio se havia a possibilidade de aplicar a lei Magnitsky contra o Moraes, e o secretário de Estado disse que sim, há a possibilidade de se apertar esse botão legal e sancionar o Moraes. Aí você está querendo vir para cima do Felipe Barros. Muito democrático, Eliane. Nossa, assim, impressionante. Impressionante a sua honestidade intelectual. Deputado Felipe Barros, que foi aos Estados Unidos. Detalhe, fazendo isso aqui, Eliane, você está elegendo Felipe Barros senador no Paraná na próxima eleição, tá? Vamos dizer, dá um toque de institucionalidade na queixa do Eduardo Bolsonaro. Então a situação é grave, a situação é complexa, mas vamos pensar o seguinte. Primeiro, né, quando o governo Trump, e a gente pode dizer o governo Trump, né, o Trump, cita América Latina e Europa, né, que a Europa já tem uma regulamentação contra discurso do ódio via internet. E é por isso, inclusive, que várias pessoas da Europa também sofrerão esse impedimento de entrar nos Estados Unidos. Porque a coisa está muito ruim lá no Reino Unido, onde a esquerda ganhou de lavada as últimas eleições. Estão indo para cima de pessoas com tweet. De fato, o tweet está dando muita prisão lá no Reino Unido, dentre várias outras localidades. Tá? Portugal, Espanha também estão com problemas, França também. Então, isso tudo está mostrando o quê? Que está ocorrendo um embate entre dois mundos. Entre um mundo que está permitindo se aniquilar com a oposição política e um mundo que está tentando resgatar essas liberdades. O Brasil está tentando regulamentar, né? O governo Trump está tentando regulamentar, só que não consegue. É o PL 2630, né, que nós conseguimos impedir a votação dele na Câmara dos Deputados. Essa semana mesmo já estava tendo outro embate com relação a isso daí, porque a esquerda ela se utiliza de alguns subterfúgios para tentar empurrar um ou outro dispositivo, um ou outro artigo de uma lei para favorecer aquilo que eles querem. É sempre com uma causa nobre, né? Não, vamos acabar com crime de ódio, vamos acabar com assassinato de crianças em escolas. Vocês lembram, né, o estardalhaço que eles fizeram quando teve um caso lamentável, caso trágico em Santa Catarina? E depois que eles não conseguiram botar em votação o PL 2630, eles esqueceram daquilo dali, fingiram que nunca mais existiram, nunca mais tocaram no assunto. É porque a causa nunca é a causa sempre é a revolução. A causa deles sempre é a perpetuação do poder. É por isso que eles querem dar poderes a juízes, porque um juiz
identificado com a esquerda, ele é sem vergonha, ele é sem moral, ele é sem valor, ele é sem ética, e ele vai conseguir utilizar o poder da sua caneta para calar o pessoal de direita. Um juiz conservador, para ser conservador, ele tem que ter os valores judaico-cristãos. Ele tem que ter a noção do que é certo e o que é errado, de acordo com a nossa cultura milenar da Bíblia e do cristianismo. Ele não vai conseguir, por pior que seja a pessoa, né, que pode ser um político de esquerda, silenciar aquela pessoa só porque ela falou uma coisa que ela não gosta. Então, essa é a grande diferença na balança moral que nós temos. É por isso que você vai ver, o problema entre direita e esquerda hoje no Brasil não é uma questão de visão política, é uma questão de caráter, é uma questão de valores, né? Você que tá me vendo aí de direita, você jamais pegaria uma pessoa do MST que tivesse feito qualquer manifestação que fosse em Brasília e tacaria ela até 17 anos na cadeia, sendo que 17 anos de cadeia no Brasil nem traficante de droga e assassino pega. Consegue compreender o que eu tô falando? Trump é a favor da liberdade para o discurso do ódio na internet? Ou o Trump não tá em nada e não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Ele tá aí apenas numa guerra dele política com a Europa, com a América Latina, com o Brasil particularmente. E a terceira questão, né? O Trump tá em guerra com o Brasil. De novo, cara. O Moraes expulsa a empresa daqui, congela a conta da Starlink, não deixa a Truth Social Rumble virem. Aí o Lula de quebra, né, dá todo o suporte pro Moraes, recebe navio do Irã, apoia o Hamas, diz que pelo fim, lidera a campanha pelo fim do padrão internacional do dólar. E aí quando o Trump resolve reagir, ela tá falando que o culpado é o Trump, que é a favor do discurso de ódio. Tenha santa paciência, né, Catender? Como falar em liberdade de expressão, o governo americano querer punir uma coisa inédita, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil ou de qualquer país. Calma aí, uma coisa inédita? Em 2017, foram, se não me engano, 8 juízes da Suprema Corte da Venezuela sancionados pelo Trump. E em 2024, foi mais uma outra leva de juízes sancionados pelo Biden, da Suprema Corte da Venezuela. A gente já teve juiz da Suprema Corte da Nicarágua sancionado. A gente já teve o procurador do Tribunal Penal Internacional. A gente já teve gente lá na Ásia. Teve um monte de exemplo pra citar. Como é que você tá falando uma mentira dessa, Eliane? Uma coisa inédita. Sancionar um juiz da Suprema Corte de outro país, da América Latina, do Brasil. Pode ser que seja inédito. O juiz da Suprema Corte sancionado. Mas você vai querer dar tons mesmo de que isso daí é algo inovador e pioneiro? Menos. Democrático, por liberdade de expressão. Democrático? Você pode ver quem são os sancionados. Acabei de citar aqui, ó, Nicarágua e Venezuela, por exemplo. Mais recentemente tiveram autoridades, juízes de Cuba sendo sancionados. Será que é porque o Brasil está se alinhando com esses países no que diz respeito à liberdade? Será que não é na hora da gente acordar enquanto nação e perceber que esse discursinho foi longe demais? Hora de pegar a bola e botar ela no meio de campo e acalmar os ânimos e dizer, olha só, não tem como a gente ter um processo com relação ao 8 de janeiro, não tem como a gente legitimar as perseguições, que são muitas, né? Para muito além do 8 de janeiro. Se você for ver, por exemplo, o caso do Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos, isso é muito anterior ao 8 de janeiro. A juíza Ludmila Lins Grilo, igualmente. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, também. Várias outras pessoas começaram a ser perseguidas antes do 8 de janeiro. Enfim. Ou o Brasil toma consciência, né, de que está ocorrendo um exagero na ideologização da política, na narrativa, principalmente que serve à esquerda, ou não tem jeito, né? Vai ter que apertar o botão vermelho. Sendo que o Donald Trump está atacando Harvard, atacando as universidades americanas, exatamente para conter a liberdade de expressão contra o genocídio em Gaza. Não, ele é justamente o contrário. São pessoas com faixa do Hamas, pessoas pregando ódio aos judeus. É isso que o Trump está combatendo. Será que você não viu as 2 pessoas que foram assassinadas na porta da Embaixada de Israel em Washington, D.C.? E aí você fala que o Trump é que está disseminando ódio? Meu Deus do céu, ele tem a responsabilidade. Isso aqui beira um antissemitismo. De coração, beira um antissemitismo. Você tá achando que a pessoa que consegue um visto americano, vamos recapitular, porque eu sei que a Eliane, ela é incapaz de dar um Google, um ChatGPT, ler um livro, se informar por fontes adequadas. Então vamos lá, Eliane, olha só. Quando a pessoa recebe um visto, pode ser visto de estudante, visto de trabalho, vocês podem falar que eu fritei hambúrguer, né? Vamos citar meu caso. Tive o visto J1, trabalhei nas minhas férias da universidade, vim para os Estados Unidos, fiquei aqui fritando hambúrguer, tá? Um fritador de hambúrguer. Quando você tem um visto, Eliane, isso não te dá nenhum direito sequer de você entrar no território americano. Aquilo é um primeiro passo, dizendo que você está apto a se encontrar na imigração, que você tem um sinal verde para que a companhia aérea te coloque dentro de um voo, e na autoridade migratória tem total poder para dizer se você vai entrar ou não no território americano. Uma vez no território americano, o visto, ele não vai te dar direito a voto, direito a passaporte ou outros direitos que os cidadãos americanos natos têm. Você é um convidado dos Estados Unidos. E a qualquer momento os Estados Unidos têm poder discricionário para encerrar aquele seu visto, para cancelar aquele seu visto. E para isso, existem alguns requisitos. É por isso que quando você vai entrar com um visto americano, você fala lá várias, você fala sim ou não em várias questões, como por exemplo, você tem relação com grupos terroristas? Sim ou não? Você responde esse tipo de coisa antes de você entrar com o seu pedido de visto americano. Isso daí é por quê? É para você criar o comprometimento e para você saber que se você tiver alguma atividade pró-terrorismo, os Estados Unidos não te aceitarão lá naquele território. Isso não é uma cultura de ódio, é muito pelo contrário, é uma cultura de preservação do seu país para não permitir que bandidos e criminosos internacionais venham para o seu território, porque isso representa um risco para os seus cidadãos. Isso deveria ser uma política de todos os países no mundo inteiro.
Mas você tá aqui vendo, né, aproveitando a oportunidade para dizer que o Trump é que tá errado. Pelo amor de Deus, né, Eliane? Portanto, Marcelo, é uma história muito, muito complexa que vai ter muito desdobramento. Mas o Brasil não antecipa os próximos passos. O Brasil não antecipa os próximos passos, principalmente por quê? Porque não tem informação. Se o Itamaraty soubesse o que estava acontecendo, eles teriam alertado muito antes o governo Lula, que teria alertado ao Alexandre de Moraes. O Itamaraty não tem a mínima noção do que está acontecendo. Inclusive, eu já tinha dito que o Alexandre de Moraes abriu investigação contra mim, pedindo para ouvir diplomatas brasileiros que estão aqui na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Não vai adiantar de nada. Eles não vão poder falar nada. O máximo que eles vão fazer, sabe o que é? Eles vão pegar a minha rede social, vão ficar retroagindo para ver quais datas eu estive na Casa Branca ou no Congresso. Não saberão de todas as datas, porque pouquíssimas oportunidades que eu estive na Casa Branca eu falei alguma coisa sobre isso, mas todo mundo sabe que eu estava indo para Washington DC, né? Algumas oportunidades, uma outra, eu botei uma foto lá com o Paulo Figueiredo, outra, mas, no entanto, né, esse projeto inteiro, nenhum diplomata participou. Eu acho que muitos deles também ficaram felizes, né, de não ter que receber o deputado federal Eduardo Bolsonaro no aeroporto e se ciceronear. Como eu disse, existem excelentes pessoas dentro do Itamaraty, mas também existe cada tranqueira. Leiam a matéria do Jamil Chad, no governo de transição, né, final de 2022, ele fez uma matéria assim, quase emocionado, falando da braveza e coragem dos diplomatas de Itamaraty que bloquearam o governo Bolsonaro. Eu nem vi tanto prejuízo assim não, para ser bem sincero. Ele não encontrou com o Gutierrez da ONU. A propósito, né, o secretário-geral da ONU, 01 da ONU, Antônio Gutierrez, português, a sua chefe de gabinete foi a nossa atual embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump não curte muito essa linha globalista da ONU. Que todo mundo já conhece a embaixadora brasileira. Por quê? Porque quando o David Gamble Jr., o Ricardo Pita, aquela delegação dos Estados Unidos foi ao Brasil, e o próprio Jamil Chad falou: Eduardo, eles estão indo falar de CV e PCC, não estão indo falar de sanção contra o Trump. David Gamble Jr. é o coordenador para fins de sanções do State Department. O Ricardo Pita é conselheiro sênior do State Department. O Ricardo Pita se encontrou com o Jair Bolsonaro. Será que foi para falar com o ex-presidente sobre CV e PCC? Ou será que foi algum outro assunto? Não sei. Esse foi um encontro reservado deles, né? O Jair Bolsonaro é muito ético e muito correto quando ele tem esse tipo de encontro, em não abrir, em não publicizar. Mas vocês conseguem, certamente, pensar e imaginar o que pode ter sido tratado ali. Ou ao menos pensar que ainda que tivessem apenas ido lá tomar um cafezinho, fica a foto, né? Todo mundo viu a foto, e fica a mensagem entregue. Então, o Itamaraty está acordando no meio de algo que ele sempre ignorou. Não só eles, o Alexandre de Moraes também. E tá engraçado de ver esse jogo. Por quê? Porque o Moraes pressiona o Itamaraty, pressiona o Lula, achando que ele tá no quintal dele, né, nos Estados Unidos. Vamos lá, como é que é? Responde logo aí, fala lá com o pessoal do Trump, eu que tô mandando, sou um juiz da Suprema Corte, eu sou um excelentíssimo senhor, juiz do Supremo Tribunal Federal. Como que eles não vão me ouvir? Meu Deus do céu. Estão batendo cabeça. A propósito da embaixadora que eu tava falando, quando teve essa missão do State Department, do David Gamble Jr. e Ricardo Pita para o Brasil, ela foi dar piti lá no State Department. Ou seja, uma delegação americana foi ao Brasil, estava em curso audiências com autoridades brasileiras que deram ok para receber essas autoridades americanas. E seria até bom para o Brasil, tá? Sendo bem sincero, eles estabelecerem contato com os americanos. Seria bom para eles, na tese deles, ter um canal de comunicação. Só que nem para isso eles tiveram competência de fazer direito, pelo que eu tô vendo. Não tem nada reverberando da ofensiva do Itamaraty dentro do State Department da Casa Branca. Mas nessa oportunidade, ela foi lá de surpresa, em cima da hora, foi no prédio do State Department, se encontrou com uma autoridade do State Department e quis botar o dedo na cara das pessoas para dizer o que elas podem ou não fazer no Brasil, querendo ditar as regras da política internacional norte-americana. Vocês têm noção dessa arrogância? Então vamos lá, recapitulando a nossa querida embaixadora. Chefe de gabinete do Antônio Gutierrez, globalista, conhecida nos fóruns internacionais. Vai no State Department, dá piti e tomou um sabão, pelo que eu tô sabendo. Já azedou a relação. E aí o Moraes tá apostando as suas fichas nessa galera. Tá lindo e maravilhoso. Tô adorando. Isso daí, todo mundo que tá nos bastidores já sabe. Talvez você não saiba, né? Isso é só pra você não ficar preocupado achando que eu tô falando demais. Porque, na verdade, isso já era de conhecimento a todo mundo que tá nesse jogo. O Paulo Figueiredo, inclusive, já falou desse episódio anteriormente. Eu aqui só tô repetindo e colocando nos meus canais. Inclusive, sigam lá o Paulo Figueiredo, tá? Nas redes sociais, segue ele no YouTube, no Rumble. Sei que no Brasil não tem acesso ao Rumble, né? Mas nas outras redes sociais dele, ele tem Locals também. Dá pra você ser uma pessoa que contribua com o salário dele. Tá sendo essencial o Paulo Figueiredo aqui nos Estados Unidos, tá? Aquele negócio, gente. Marcamos um gol, mas 0-0, bola no meio de campo, sem soberba, sem salto alto, tá tudo lindo, né? O time tá caminhando pra vencer essa final. E a gente não pode deixar que a emoção tome conta e isso abra a oportunidade para o adversário marcar um gol. Então tá tudo indo bem, graças a Deus.
mas falta nascer a criança, vamos lá, vai dar certo, a gente vai conseguir exercer a pressão suficiente para resgatar a democracia brasileira, anistiar as pessoas do 8 de janeiro, ter uma eleição minimamente confiável em 2026, acabar com esses inquéritos que nunca deveriam ter sido abertos, né, como o da fake news aberto desde 2019, 6 anos aberto, acabar com essas perseguições contra Ludmila Lins Grilo, Alan dos Santos, Flávia Cordeiro, André Porciúncula, dentre várias outras pessoas que estão debaixo da espada do Moraes e não tem relação somente com o 8 de janeiro, beleza? Eu acho que isso daí tem que ser a pauta prioritária do Brasil pra gente virar essa página tenebrosa de abuso de poder de autoridade. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E aí, tá ou não tá escancarada a hipocrisia? Quando até quem deveria fazer jornalismo vira praticamente assessoria de governo, não tem como passar pano. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque a verdade precisa circular. Nos vemos no próximo vídeo.